Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Vamos juntos nessa jornada espiritual de tentar compreender os desígnios do nosso Deus através do estudo da palavra, sendo guiados aqui pela lição. Estamos juntos. Obrigado porque você interage conosco, obrigado porque você compartilha esse vídeo com seus amigos. Continue compartilhando, assim nós iremos alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, vá lá no YouTube, se inscreva no canal e faça parte dessa grande família, a família do Lição Fácil. Iniquidade do amorreu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas não entendem a justiça de Deus quando ele, por exemplo, ordena que o povo de Israel invada uma nação e destrua aquelas pessoas, tanto homens como mulheres, como idosos, como jovens, até crianças de peito. E alguns estão perturbados com essa noção, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Novo Testamento, ele perdoa. Um exemplo disso é aquela mulher pega em flagrante adultério, quando Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí eles estão confusos diante dessa situação. E nós vamos ver na lição de hoje sobre essa difícil questão. E veremos que Deus sempre é justo, mas Ele é sempre justo e misericordioso. Mesmo em tais circunstâncias, nós podemos perceber aí a grandeza da misericórdia de Deus. Muito bem. A Bíblia fala que quando Israel deveria entrar na nação de Canaã, ou seja, na terra de Canaã, Israel deveria primeiro falar de paz para com o povo. E se o povo recusar, eles deveriam ser usados por Deus como instrumento de punição àquelas nações. Veja, por exemplo, capítulo 20 de Deuteronômio, versículo 10 e 11, que nos diz assim, ó: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalho esforçado e te servirá. A ordem de Deus é bem clara aqui em relação ao comportamento das nações que estavam ocupando a terra de Canaã por ocasião da tomada dessa terra pelo povo de Israel. Não se esqueça, Deus é dono de tudo, Deus é dono da terra, Deus é dono do planeta, Deus é dono dos que habitam sobre o planeta. Se ele determinou para Abraão, séculos atrás, que aquela terra de Canaã seria da sua descendência, mesmo estando ocupado por outros povos, essa promessa haveria de ser cumprida e essa terra deveria ser dada ao israelita, porque a Deus pertence todas as coisas. Não é injusto o povo entrar naquela terra e expulsar os seus moradores. Mas não era somente isso. Você sabe que Deus haveria de punir aquelas nações com seus juízos e haveria de usar a nação de israelita por conta disso. Veja o versículo 33 e 34 do capítulo 2. Diz assim: e o Senhor nosso Deus nos-lo entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada um destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Alguém poderia dizer, mas que coisa terrível, pastor. Aquele primeiro texto diz, se o povo aceitasse a proposta de paz dos israelitas, eles deveriam ser forçados a trabalhar para os israelitas como seus servos. E agora está dizendo que os israelitas deveriam ou foram capazes de entrar, tomar a terra pela força e matar a todos, inclusive crianças. Parece duro demais essa realidade, eu admito. Mas eu gostaria que você entendesse que mesmo diante das situações que você desconheça, você pode confiar que esse Deus é justo em primeiro lugar e que a sua misericórdia ela é real para com os habitantes desse mundo. Por que que Deus então permite a destruição daquele povo? Gostaria de relembrar
que Deus havia dado àquele povo, daquela terra, um prazo para que eles se arrependessem dos seus pecados. O povo cananeu era um povo brutal, haviam cometido abominações terríveis e Deus estava esperando que eles se arrependessem. Eu não tenho dúvida, meu amigo, minha amiga, se aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos e se convertessem ao Senhor, fariam parte do povo de Deus e continuariam habitando naquela terra, junto com os israelitas, formando uma única nação de israelitas nascidos no seio de Abraão, como aqueles que foram conquistados pelo Evangelho. Porém, eles recusaram. Deus deu um prazo para eles e eles recusaram as inúmeras chances e os inúmeros chamados que Deus fez de arrependimento. Deixa eu ler para você o que Deus falou para Abraão 400 anos antes dessa história. 400 anos. Veja Gênesis 15, versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Eu vou reconstruir o pano de fundo dessa passagem. Deus está falando aqui com Abraão. Ele ainda não tinha Isaac, ele estava já avançado em dias. E ele reclama para o Senhor: Senhor, como que a minha descendência será inumerável se não tenho descendente? Então Deus faz a promessa novamente de que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. E diz a Bíblia que os descendentes de Abraão haveriam de serem levados ao Egito, ficariam 400 anos no Egito. Aí ele diz aí o verso 16, depois vos trarei de volta para cá, para Canaã, onde a promessa foi dada a Abraão. Eu vos trarei de volta para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. 400 anos Deus deu de prazo, de misericórdia, de graça para com aquele povo, a fim de que eles se recusassem a continuar na prática da idolatria, da maldade. Quer ver? Ó? Deixa eu ler para você. Capítulo 9 de Deuteronômio, e leremos aqui o versículo 5. Escute bem. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entrarás a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, Deus não estava sendo cruel com aquele povo. Deus é o juízo de toda a terra. Deus estava exercendo exatamente os seus juízos contra um povo. Durante 400 anos recusou ouvir a voz do Supremo Legislador, o Criador, o dono de tudo. Eles se recusaram. E agora Deus usa a nação de Israel como instrumento para derramar os seus juízos sobre aquele povo. Na justa medida, demonstrando Deus a sua misericórdia por causa da maldade daquele povo, por causa da brutalidade com que eles viviam, das suas ações. Deus poderia tê-los destruído antes, porém, por causa da sua misericórdia, deu o prazo de 400 anos para que eles se arrependessem. Quero dizer para você que essa é uma ação divina. Veja que Deus ele usa inclusive contra o seu próprio povo, uma outra nação, como instrumento de juízo. Quer ver? Deixa eu ler para você Daniel capítulo 1, quando fala sobre a invasão de Nabucodonosor às terras de Judá. Escute as palavras do versículo 1 e o versículo 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Você percebeu por essas palavras que Deus não poupou nem seu próprio povo. Usou uma nação pagã, que era a Babilônia, um rei pagão, que era Nabucodonosor, para derramar os seus juízos sobre a impenitente Judá, sobre a impenitente Jerusalém. E ela foi
totalmente destruída por Nabucodonosor e seu povo foi levado cativo para as várias províncias da Babilônia. Deus fez a mesma coisa com a parte norte do reino de Israel. Veja 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Alá, Abor e Ara, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. As palavras estão claras pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, contra vocês. Nós podemos confiar, querido amigo, na plena justiça, mas também na grandíssima misericórdia de Deus, quando Ele trata dos assuntos dos seres humanos aqui na Terra. Quando um assassino, um réu, está no banco dos réus para ser julgado por um assassinato, por exemplo, quando lhe é proferida a condenação por conta do seu assassinato, ninguém olha para o juiz para recriminá-lo. Simplesmente aceita a condenação e admite que ali foi feito justiça. Agora, muitas pessoas olham para Deus e dizem que Deus é duro demais, diz que Deus é injusto, quando Deus permitiu que essas coisas acontecessem no Velho Testamento, se esquecendo que Deus, o Criador de todas as coisas, tem direito na vida de todos que habitam nesse mundo. Ele é o juiz de toda a terra. Quando Ele julga um povo mediante os seus atos, por conta da sua maldade, quando Deus julga esse povo por conta de que eles cometeram abominações, Deus não está sendo duro e nem injusto, porque, como vimos, Deus deu anos de misericórdia e de tempo para que esse povo pudesse se arrepender. Acredite, meu amigo, minha amiga, esse Deus é justo e é plenamente misericordioso. Agora, aplicando para nós, muitas vezes acontece a mesma coisa conosco. O Senhor vem com as suas advertências e nos diz: meu filho, minha filha, esse é o caminho, andai por ele, sai desse caminho. Esse caminho vai te levar à morte. Mas Deus dá prazo, esperando para que nós pudéssemos nos arrepender. Se nós nos arrependermos, Ele nos aceitará e perdoará as nossas iniquidades e nos salvará. Porém, se não arrependermos, chegará o momento que os juízos de Deus serão derramados sobre nós. Vale a pena você ser fiel a Deus e ouvir o que Ele tem a lhe dizer, para que você seja feliz nessa terra. Quero orar contigo. Pai querido que estás nos céus, em nome de Cristo Jesus, pedimos que nos ajude a confiar em Ti, mesmo que não tenhamos sabedoria para entender algumas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido amigo. Amanhã estou aqui, pronto, para lhe esperar, para estudar a Bíblia contigo novamente. Aproveite bem o seu dia.